chegando a hora, chegamos ao momento da entrevista da primeira hora. E, meus amigos, olha, tem uma notícia que foi publicada no Jornal do Comércio que nos rendeu inúmeros e-mails, né? A notícia diz que o governo eleva a meta do superávit abrindo caminho para juro menor. Muita gente não entendendo o que seja isso. E a gente contatou e vamos conversar ao vivo agora com ele, que é doutor em economia, o doutor Rubens Teixeira. Bom dia, doutor. Bom dia, Fernando Sérgio. Bom dia aos ouvintes da Super Rádio Tupi, aos ouvintes da AM, FM e os da internet também. Tem muito tuiteiro aí ouvindo a Super Rádio Tupi no Brasil inteiro. É verdade, doutor Rubens. Mas, meu caro doutor Rubens Teixeira, às vésperas da reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que define a taxa de juros básica do país, a Selic, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou que o governo vai economizar 10 bilhões de reais acima do previsto, elevando a meta de resultado das contas públicas deste ano. O esforço será concentrado na União, que perseguirá um saldo positivo de 91 bilhões, em vez de 81 bilhões fixados na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E, segundo ele, isso se deve a uma tentativa de blindar cada vez mais o nosso crescimento, a nossa economia, para não sofrer a influenciação das crises que graçam nos Estados Unidos e também na Europa. O senhor também vê dessa forma? Fernando, veja só, quando nós estamos num avião, por exemplo, e nós encontramos uma turbulência pela frente, geralmente o piloto avisa, olha, coloque o cinto de segurança e aperte, porque a gente vai passar uma região de turbulência. O que está acontecendo no mundo hoje, na economia, é exatamente isso. Todos sabem que o mundo deverá entrar numa certa recessão, né? Influenciado aí pelas questões que envolvem a economia dos Estados Unidos e dos países da Europa. Por conta disso, o governo está agindo de uma forma prudente, né? Ele tem que se preparar para entrar na turbulência. A gente imagina que esse impacto, conforme nós temos dito já algumas vezes, não será um impacto assim, muito forte sobre a economia brasileira, especialmente por conta aí da solidez da economia e do tamanho do nosso mercado, que é capaz de consumir, vamos dizer assim, boa parte da nossa produção. Mas o que o governo anunciou e o que quer dizer essa ação do governo? Ele disse o seguinte, olha, eu vou aumentar o superávit primário. O superávit primário representa assim, a diferença entre receita e despesa do governo antes de ele pagar os juros. Ou seja, soma-se as receitas, subtrai das despesas, aí antes de ele pagar os juros, porque ele tem os juros da dívida pública que o governo paga, que são por conta dos títulos públicos aí que são colocados aí no mercado brasileiro e internacional, da dívida pública brasileira. Então, essa diferença que sobra é normalmente o recurso que o governo usa para pagar a dívida pública. E ele disse o seguinte, olha, eu vou aumentar esse recurso que eu guardo para pagar a dívida pública, eu vou aumentar esses recursos. Com isso, o mercado entende que o governo está agindo de uma forma um pouco rigorosa, no sentido de se prevenir para eventuais turbulências, vamos dizer assim. E isso, por conta disso, qual o efeito natural que isso vai gerar sobre a economia? O governo afirma que esses recursos que serão guardados serão decorrentes do aumento de arrecadação e também na redução de gastos correntes, que são aí os gastos que o governo utiliza para funcionar a máquina pública. Ou seja, o governo certamente deve fazer um esforço de economia na contenção dos gastos da máquina pública. Isso deve abrir a possibilidade do governo pagar e ter à sua disposição esses 10 bilhões a mais de recursos no superávit primário. É importante a gente ter a noção que quando a economia está aquecida e existe a expectativa de inflação, isso pouco
pouco tempo atrás aqui no Brasil, poucos meses, nós estávamos nessa situação. Normalmente o Banco Central vai lá e aumenta a taxa de juros, com isso ele desaquece a economia e diminui a expectativa de inflação. Quando isso acontece, a taxa de juros é igual ao remédio. Ela deve ser utilizada na menor quantidade possível, porque o efeito dela é uma pressão sobre o aumento da dívida pública e ela tem um certo efeito recessivo, porque ela dificulta a produção, mas há uma necessidade para evitar também que gere inflação quando não há uma alternativa melhor. E com isso, quando o governo ele aumenta os recursos que ele guarda para pagar a dívida pública, ele gera uma pressão menor sobre a dívida e ele dá uma folga maior para que se reduza a taxa de juros, especialmente se o país, se nós brasileiros, se o Brasil sofrer dificuldades por conta desta turbulência que nós vamos entrar, que é essa crise internacional. Então, quer dizer, nós estamos nos prevenindo, quem sabe algum efeito surja e se houver algum sinal de recessão, nós vamos ter condições de reduzir um pouco a taxa de juros e com isso darmos condição da economia ela sofrer um impacto menor. Alguém pode dizer assim, não, mas nós não sofremos um impacto ainda, então por que as economias, o país ou os países que querem se proteger devem entrar em ação? É melhor que nós sejamos prudentes e possamos garantir um crescimento um pouco menor até do que teria se não houvesse a recessão, do que a gente force a barra na turbulência e chegar lá na frente, por conta de um efeito recessivo forte, nós tenhamos uma queda no nível de emprego e gere um impacto muito grave sobre a sociedade brasileira. Perfeito. Doutor Rubens, então, na sua avaliação, essa medida um pouco complicada para a maioria das pessoas, porque a grande maioria não é economista, mas na realidade ela visa realmente essa proteção de mercado e ela vai possibilitar uma menor turbulência ao longo dessas crises que estão aí fora e consequente diminuição da sua reação com relação ao nosso país, é isso? Exato, nós estamos garantindo, nós estamos economizando, vamos dizer assim, e ganhando pulmão, se necessário, nós temos mais flexibilidade mais à frente, para que o governo possa interferir no sentido de viabilizar aí Então, na verdade, essa ação do Ministério da Fazenda é uma atitude preventiva, né? De prudência com relação ao que pode acontecer em futuro próximo aí, como resultado da crise internacional. Perfeito. Doutor Rubens Teixeira, muito obrigado por me atender mais uma vez a essa hora avançada da madrugada. Foram bastante esclarecedoras as suas palavras. Tenha, por favor, aí uma bela quarta-feira e até semana que vem. Fernando, um grande abraço para você, para os nossos ouvintes e para toda a família Super Rádio Tupi.